Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje, eu tenho a honra de conversar com a professora, pesquisadora, feminista maravilhosa, Heloísa Buarque de Holanda. Seja muito bem-vinda ao Letras na Rede, Heloísa. Oi, Jéssica. Obrigada, é um privilégio para mim Privilégio pra participar gente. desse projeto. Não, esse projeto é bom, o projeto é importante. Muito obrigada. Heloísa, eu queria começar te perguntando então, o seguinte, já que o nosso público é a escola pública, é o ensino básico, queria te perguntar assim: nós podemos abordar questões referentes ao gênero na escola, né, na sala de aula da educação básica, especialmente no ensino médio? Eu acho que certamente, porque a gente está percebendo que tanto o racismo quanto o sexismo são estruturais. Estruturais quer dizer o quê? São coisas que a escola, a família, as instituições, a igreja, a universidade, enfim, as instituições que estruturam. Então, essa hora é a hora onde é importantíssimo que a gente desfaça esse nó que é o machismo, que é o sexismo, que é o racismo. Eu acho impossível separar, a essa altura do campeonato, o sexismo do racismo. E eu acho que são os dois polos que estruturam a sociedade e ficam invisíveis. Então, você até pode se dizer, eu não sou machista, eu não sou coisa, porque a instituição está fazendo esse trabalho para você. A escola está fazendo. Então, a escola é um ponto fulminante, é fundamental que isso esteja na escola primária, na escola média, na escola, em todas as escolas. A formação da criança é importante. E feminismo não é uma ideologia, feminismo não é o fim da família. A questão de gênero são direitos iguais, apenas isso. Direitos iguais para todos e muito respeito para mulheres, negros, asiáticos, indígenas, enfim. São lições de respeito, mais do que qualquer coisa. Com certeza, concordo plenamente contigo. Bom, e aí já que tu, né, direcionaste um pouquinho a tua fala para a questão do feminismo, né, eu queria te perguntar, assim, como que a gente poderia pensar, então, uma história da literatura brasileira pela perspectiva das escritoras? Como que seria essa outra história? Ela seria uma outra história, seria diferente, ou seria uma outra história, uma mesma história, só por outra perspectiva? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que não seria uma história radicalmente diferente, não, mas seria uma outra história, certamente. Porque o que faz a gente pensar, produzir conhecimento e criar é a nossa experiência social. E o que é aceito é a experiência social masculina. O que a gente estuda é pensado, é criado pelos homens. É só olhar a bibliografia que você vai ver que, se der sorte, tem 3 mulheres. O resto é tudo homem. Então, a gente é formada nessa perspectiva, nessa experiência social, que é uma experiência masculina. A mulher ainda não conseguiu, as mulheres não conseguiram ainda falar a partir da nossa experiência social. A gente, às vezes, você tem mulheres escrevendo, mas você vê que ela ainda não está livre. Eu fiz agora, não quero fazer propaganda não, mas eu acabei, porque foi uma pesquisa que me atingiu muito, que me botou muito feliz. Eu acabei de publicar uma antologia de 29 mulheres, hoje. E é completamente diferente. Realmente, as mulheres de hoje, elas conseguiram, quer dizer, trabalhar nesse universo das mulheres, que é a vida das mulheres, suas dores, seus desejos, suas carências. O dia a dia é uma ótica. Você lê essas 29 poetas, você vai ver que não podia ter sido escrito por um homem. Agora, se você olha a literatura do século XIX, mesmo do começo do século XX, você vai ver que as mulheres estão falando, estão contando sua experiência, mas o diapasão, o acento, ainda é dentro de um código masculino de poesia. Até as poetas diziam: minha poesia, minhas regras. Há uma mudança de regras numa poesia que sequer é feita por mulheres, a partir dessa experiência. Isso é muito, muito novo. Eu tenho a impressão nem que no tempo de Ana Cristina César, por exemplo, que é um turning point, né? É uma virada
na ideia de literatura feita por mulheres, mesmo ali ela ainda não está falando do seu universo. Isso é muito recente. Eu fiquei muito feliz de achar essas 29 e publicá-las. Nós também. Esse teu trabalho é maravilhoso. Eu estou ansiosa para poder conhecer essas 29 poetas. Bom, Heloísa, como eu já te falei antes, quando nós estávamos conversando, eu sou tua fã e te sigo por todos os lugares. Então, em 2018, eu assisti a uma fala tua em que tu falavas que existe ou existia um certo medo aqui no Brasil com relação à palavra feminismo. Que chamaram alguém de feminista era visto como uma coisa ruim, como um insulto. E aí eu queria então que tu explicasse um pouquinho pra gente por que acontece, então, por que é tabu essas questões, né? Por que ser chamada de feminista foi ruim, ou às vezes é ruim ainda, né, na nossa sociedade? Eu acho que é porque o feminismo ele propõe uma mudança. Os direitos iguais que a gente demanda mexe com toda uma estrutura econômica e social, porque a família nuclear ela foi criada para ser formatada para o mercado. Então, você tem um homem que é aquele que vai produzir a grande mão de obra. Você tem uma mulher em casa que prepara esse homem para o trabalho. Então, ela engoma, passa, alimenta, cuida quando está doente, não deixa que ele se aborreça. A gente está cansado de ouvir, cuidado, seu pai hoje está aborrecido, teve problema no trabalho. Então, aquilo é um redoma que a mulher cria para que aquela força de trabalho, no dia seguinte, trabalhe mais e melhor. Então, o que a gente está criando é forças para o mercado. Aí a gente tem filho, tem que reproduzir mais mão de obra. A gente tem um filho, então esse filho é criado também para o mercado. Eu sempre dou um exemplo de que quando uma mulher diz assim, meu filho quer ser artista, quer ser ator, quer ser poeta, onde foi que eu errei? Quer dizer, por quê? Porque a função dela é reproduzir socialmente também. É que ele seja uma preparação e uma formatação para alimentar o mercado. Ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser advogado, ele tem que ser médico, ele tem que ser executivo industrial, ele tem que produzir para o mercado. Então, quando começa com artista, com ator, poeta, isso não vai dar certo. Essa mãe errou. E ela sente assim. Aí o outro diz assim, não, meu filho está muito bem, ele acaba de se formar em engenharia. Então, ele está muito bem. Quer dizer, muito bem com a palmas para essa mãe, conseguiu botar mais um trabalhando. Então, num sistema de mercado que a gente conhece, é o capitalismo com toda a sua formatação. O Engels fez essa coisa, quer dizer, eu estou copiando, eu estou repetindo o Engels, com o seu estudo sobre a família. Então, a família nuclear é uma reprodutora, é uma coisa pequena, formatada para reproduzir, para reabastecer e fortalecer o mercado. Então, se essa mulher sai dessa posição de preservar e gerar mão de obra especializada, ela destrói, ela vai dar isso é uma bomba. Isso arrebenta toda uma unidade de produção, arrebenta toda uma lógica de trabalho. Então, ela tem que se manter ali. Você vê que o medo sempre é destruir a família. Quer dizer, a família, não é que eu seja contra a família, mas a família pode ter vários formatos. Mas é aquele que não pode mexer. É aquele da mulher em casa reproduzindo, tanto biologicamente como socialmente. Então, o feminismo é um perigo. Para que isso se mantenha, você tem ondas horríveis de reação. As sufragistas, por exemplo, num minuto, foi uma primeira luta, uma coisa fantástica pelos direitos civis, pelo voto, para participar como cidadã. E o segundo demanda das sufragistas era poder estudar, que era proibido que as mulheres estudassem. Então, são duas causas nobres, vamos combinar. O que aconteceu? Virou sufragete, imediatamente vem um backlash, que é como se chama, vem uma reação e ridiculariza, desqualifica esse movimento, e as mulheres ficam confusas. Em 1960, que foi a segunda grande revolução, que foi a Revolução do Corpo, eu tenho direito ao meu corpo, esse direito é um direito bombástico nesse quadro que eu desenhei. E então, o que veio? A mulher feminista é sapatão, é feia,
ela vai fazer que os filhos fiquem todos desajustados, vão ficar loucos, carentes, a família vai ser destruída radicalmente, ela não vai arranjar namorado. Se ela fizer sucesso, bye bye, ela fique com seu sucesso e não pense em namorar ou qualquer outra coisa, porque não vai dar certo. Então, você tem muitas coisas contra, denegrindo a figura de uma mulher que estava só batalhando por direitos. Por exemplo, a Betty Friedan, que foi a liderança nesse momento, ela era casadinha, tinha 4 filhos, tudo certo. Ela só queria ter direitos iguais, não destruiu nada. Mas ela é vista como uma coisa, ela veio ao Brasil. O Pasquim caiu em cima dela. Era uma destruidora de mundos. É uma coisa muito patética essa reação. E a mulher internaliza isso e diz, não, eu sou bonita, eu sou sexy, eu sou mãe, meus filhos, eu adoro meus filhos, não sou feminista. Então, cada passo que o feminismo dá, vem uma dessa. Então, você vê no negócio do Me Too, agora recente, as feministas eram moralistas, não gostavam de homem, não gostavam de ser paqueradas, não gostavam... Pronto, é tudo moralista. Dá sempre uma trave, uma travada. Por isso é que o movimento é visto como sendo de ondas. Você vai indo, ups, aí dá um refluxo e recomeça. Então, ser feminista agora liberou. Agora é moda, é bonito, é legal. Mas até antes, eu ouso dizer, até antes de 2015 era muito ruim. Era muito ruim. Tanto que eu estou fazendo um livro, agora que vai sair no meio do ano, que chama-se Feminista Eu? É essa a sua pergunta. Que eu peguei a produção cultural das mulheres na hora que o feminismo chega no Brasil. Então, é os anos 60, 70 e 80. E elas todas diziam, eu não sou feminista. Nada a ver comigo. Sabe quem eram elas? Rita Lee, que faz aquelas músicas, e várias outras. Todas as artistas daquele momento, nos anos 60, era barra pesada, quer dizer, estava tudo virando de cabeça para baixo, e elas todas, a Ana Carolina, que faz aqueles filmes tão exacerbadamente sobre a mulher, mandando ver mesmo, não era feminista, ninguém era feminista, só a Ruth Escobar. O resto não era feminista. Então, é muito... eu estou mostrando que, mesmo com medo dessa palavra, mesmo sem assumir essa posição, o impacto do feminismo na cultura das mulheres desse ano. E aí eu começo a estudar os filmes, os livros, as coisas para mostrar. Eram todas radicais. Elas estavam propondo mudança. É só pensar na Rita Lee, que é o emblemático. Elas estavam propondo uma liberação geral. E a palavra feminista ameaçava. Então, essa palavra, eu acho que ninguém tem que ser feminista. Pode ser, pode não ser, pode fazer um trabalho maravilhoso sem ser feminista, mas dá medo. O que é importante é a gente perceber que dá medo, que é uma desqualificação a cada passo. Os homens vêm, ou as mulheres que defendem essa posição na família conservadora, elas vêm e inventam uma coisa ruim para a feminista. Quando a Betty Friedan veio aqui, só se falou do nariz dela. Realmente, ela tem um nariz pavoroso. Mas foi a única coisa que se falou. A mulher tinha feito uma revolução. Ela fez um livro que é um ícone. É só o nariz horrendo. É por isso que ela escreveu o livro, por causa do nariz. Quer dizer, é forte, é forte. Com certeza, é bem então, forte. Então, é difícil ser chamada feminista. Agora está mais fácil. Mas, mesmo assim, eu acho que isso não é uma obrigação, isso não é um problema. O negócio é você lutar pelos seus direitos, feminista ou não, lutar pelo seu espaço. Com certeza. Eu também já Aliás, eu vou te dizer um negócio, Jéssica, pelo seu espaço, não. Porque aí eu acho que é um problema que nos anos 80 a gente viu muito no feminismo. Pelo seu espaço e de todas as outras mulheres. Porque você ser feminista para virar diretora do Banco Central, que sucesso, aquela mulher poderosa, nananina, não, isso não é nada. Isso é individualismo neoliberal. Nada a ver. O feminismo é clássico pela sua solidariedade, por carregar todas as mulheres juntas. Com certeza, fico até arrepiada de te ouvir falando. Mas é verdade. Que maravilha. Fica. Vou te fazer a última pergunta, então, que é o seguinte.
Então, já que tu estás aí falando, né, sobre a atualidade, né, sobre esses rumos aí que essa mulherada maravilhosa está tomando, né? Então, eu queria te perguntar assim, quais seriam os próximos movimentos de uma teoria de gênero aqui no nosso país? Como que você entende o futuro das pesquisas relacionadas, especialmente aos estudos sobre mulher na literatura e na cultura? Já falaste um pouquinho, né, sobre o teu livro que está vindo por aí, eu já estou É, louca para lê-lo, mas queria que tu mas falasse olha, então um pouquinho mais sobre isso. eu acho que tem duas coisas. Uma coisa que eu acho do feminismo daqui para frente é que essa multiplicidade que foi gerada na quarta onda, são muitas as mulheres. Não é a mulher branca mais. Até um certo ponto, a mulher branca falava por todas elas. De repente, apareceu a mulher negra, mostrando que a experiência dela era outra. É um pouco o caso da literatura masculina e feminina. Literatura masculina tem uma experiência social que produz aquilo. A gente tem que batalhar para poder usar a nossa experiência social. Então, a experiência social da mulher branca não é igual da mulher negra. Então, é uma outra demanda, outra dor, outro desejo, outro projeto. Então, você tem, no livro Explosão Feminista, por exemplo, a gente tem feminismo branco, feminismo negro, feminismo asiático, feminismo evangélico, que é uma lindeza, porque luta em cima da Bíblia, sem sair da igreja, é maravilhoso. Tem o feminismo trans, tem o feminismo asiático, eu não sei se eu falei, indígena e asiático, tem o feminismo trans e o feminismo lésbico, que no Brasil começa a ser visibilizado agora. Nesse livro que eu fiz de poetas, 29 poetas, a maioria é lésbica. É interessante isso. Como, de repente, a voz lésbica se impôs. A voz lésbica sempre foi diminuída no Brasil, especialmente nos Estados Unidos não, mas no Brasil certamente. Porque primeiro ela perdeu para os gays, porque apareceu aquela teoria de gênero gay, mesmo os próprios estudos foram direto para lá. Depois veio o trans e calou a boca das mulheres. Se você vê uma marcha LGBT, as lésbicas estão sempre no fundo, nunca protagonizando. E agora elas recuperaram isso e a poesia das mulheres está com uma percentagem muito alta de poesia lésbica, o que eu acho maravilhoso, porque é um destampar de panela. Sempre houve, mas agora está tendo voz, está ganhando voz. E é específica, ela não é igual a cis, não é. Ela tem suas dores, seus impedimentos, sua experiência é completamente diferente das heterossexuais. Então, eu acho que essa multiplicidade, essa quantidade de mulheres que apareceu numa mulher, vai orientar muito o futuro da literatura, inclusive. Porque esse 29 poetas hoje, ele tem tudo isso. Ele tem todas essas vozes. Não deu para fazer sem ser, porque tem que espelhar esse momento de explosão de múltiplas mulheres, ele é muito importante para você deixar de lado. Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais essa multiplicidade desabrochando e, num certo momento, também se articulando, eu acho. Porque no momento ainda há um confronto, mas está certo. As mulheres brancas calaram a boca de todas as outras durante muitos séculos. Se você não botar o pé na porta, a feminismo negro não fala. Então, tem um lado de agressividade, de confronto, mas que eu acho que já está começando a se entender. Quer dizer, já tem muitos estudos de branquitude. Eu acho que os brancos já entenderam que o sujeito do racismo é branco, não é negro. Então, você já tem... Esses últimos anos foram de uma conscientização muito acelerada. Eu achei que é uma coisa linda de estar viva assistindo isso. Eu tenho 80 anos, eu estou querendo ver isso faz mínimo 50, mais 60. E não via, agora estou vendo. Beleza total. E a outra coisa que eu acho que não está contemplada é essa coisa das mulheres pobres. Você tem as identitárias, você tem negras, você tem indígenas, e as faveladas, e as pobres. Essas têm lutas milenares que mantêm viva as comunidades e a sua própria sobreexistência. Elas têm articulações sensacionais. E não é considerado feminismo, elas estão excluídas. Quando você vai, eu tenho uma Universidade das Quebradas, que é com as periferias. Quando você pergunta para uma mulher negra, favelada, se ela é feminista, ela vai dizer não.
Aí você pergunta por que, se você tem uma ONG de violência doméstica? Ela diz, porque o feminismo não me escuta. O feminismo é europeu. O feminismo é uma coisa de elite, eu não me identifico. Tanto que eu estou fazendo esse seminário agora, no dia 20, para discutir isso. Eu acho que a gente tem que incluir também as bases. As mulheres, todas, as mulheres pobres não estão incluídas, a menos que elas sejam categorias profissionais. Por exemplo, se tiver empregada doméstica, tem muito estudo feminista, está na vibe. Mas uma que não esteja sindicalizada é abandonada pelo feminismo. Não pode, a gente tem que arrastar todo mundo junto. Com certeza, super importante, com certeza. Heloísa, eu queria te agradecer muito por tu teres participado aqui conosco. Eu agradeço, esse projeto é muito importante. Eu estou fazendo um também com escolas, eu acho que o que a gente tem que fazer politicamente agora é trabalhar com as escolas. Isso não tem, educação é a única arma possível para melhorar o Brasil. Com certeza, precisamos muito. Eu te dou parabéns e digo que eu estou muito feliz de você ter me convidado, lisonjeada, e feliz por ter tido a oportunidade de fazer isso que eu acredito, que é falar com as escolas. Muito obrigada, Heloísa. Foi uma conversa maravilhosa. Estou muito feliz também em ter te Estou aqui para outras e outras, tá? Oba! Estou sempre aqui. Então pode voltar. Muito obrigada tá mesmo. Bom, tamo junto. Tá bom? Então tá. Tchau, tchau. Tchau. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!